forte o espírito. Tchau. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um curso de médiuns. Hoje nós vamos continuar falando sobre doutrinação. A qualquer momento que vocês quiserem fazer algum comentário ou tiverem alguma dúvida, fique à vontade. Nós vamos tentar responder todas as dúvidas. Assim como foi no médium psicofônico, agora na doutrinação, é uma parte bem prática, né? E sempre surgem as dúvidas. Então, fiquem à vontade para perguntar e, na medida do possível, nós vamos esclarecendo. Convido a todos para nós fazermos a prece inicial. Então, graças a Deus, mais uma vez aqui no Facebook do Herculano Pires, nesse curso de médiuns. Permita a Deus que os seus emissários, os bons espíritos, estejam conosco em todos os lares que estão participando e assim tenhamos um estudo agradável e de muita utilidade para todos nós. Da nossa parte, para absorvermos ao máximo esse estudo, possamos desprender da correria, dos problemas e vamos sintonizar aqui agora nesse estudo tão edificante, tão necessário para nós que atuamos no trabalho mediúnico na Casa Espírita. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo.
Eu até voltei aqui 2 slides para a gente não pegar o bonde andando, né? Então, nós estamos vendo as fases do esclarecimento. Então, relembrando, né? Primeiro tem a recepção, né? Que tem que ser uma recepção neutra, tipo, posso ajudar, né? E depois vem o histórico. Então, depois que você cumprimenta o espírito, você vai ter que escutar o que ele tem a dizer. Depois vai vir a orientação e depois o encaminhamento. Nós já estamos no histórico, né? Nós vimos que, às vezes, o espírito não se comunica. E para o doutrinador, quando o médium não fala, é um problema gravíssimo. Como nós falamos da outra vez, os médiuns acham que o doutrinador, ele conhece tudo que está acontecendo com o espírito, e mesmo que ele não fale, o doutrinador resolve tudo. Na verdade, quem sente 100% as sensações, as ideias do espírito é o médium. O doutrinador, ele até tem uma intuição, se o espírito não falar, ele vai fazer uma prece, ele vai tentar ajudar a entidade, mesmo que ela não fale. Mas é necessário que o médium fale. Por isso que a mediunidade psicofônica é a mediunidade falante. Mas tem casos que a entidade não fala porque ela desencarnou sem falar. Então, por exemplo, problemas no aparelho vocal. Então, se a pessoa desencarnou num acidente automobilístico e lesionou a parte da fala, ela tem dificuldade de falar. Se a pessoa é muda também, né, foi mudo muitos anos durante a existência, vai ser difícil ela falar. Vimos também que às vezes a causa de o espírito não falar são problemas emocionais, né? Então tem espíritos que ficaram nas trevas, isolados, assim, com a prova, né, de ficar sozinho muitos anos, às vezes 100 anos. E aí ele não conversa com ninguém há 100 anos. E aí ele desacostumou a falar. Tem também os espíritos muito orgulhosos, né? Um espírito, por exemplo, que era muito rico, e aí ele se vê no plano espiritual, entre pessoas que ele acha subalterna, né? E ele não quer conversar com ninguém. Então aí é um problema emocional. E depois, aonde nós paramos, tem as dificuldades do encarnado também. Então, às vezes, a causa da comunicação não ir para a fala, né, o espírito não falar, é os encarnados, né? Nós tínhamos visto primeiro, vamos comentar. Então, primeiro, a causa, a dificuldade dos encarnados. Médium em desenvolvimento. Então, nós vimos, no caso dos médiuns psicofônicos, que o que mais atrapalha no desenvolvimento é a dúvida. Porque como a única pessoa que utiliza o corpo é o próprio médium, se ele duvidar da comunicação, se ele não tiver certeza, a comunicação não acontece. Então, quando o médium está em desenvolvimento, ele tende a sentir mais sensações do que ideias. Então, ele não sente a história do espírito, ele não consegue falar tanto. Ele sente apenas sensações, como dor, às vezes raiva, mas ele não fala, ele só está sentindo aquelas sensações e ele não percebe ainda, como a sua faculdade não desenvolveu, toda a situação do espírito. Então, no caso aí, o doutrinador vai ter que ter paciência com o médium em desenvolvimento e até ajudá-lo a se desenvolver. O que nós fazemos normalmente quando a causa é o médium em desenvolvimento é falar para ele exercitar a fala, mesmo não tendo a história do espírito. Então, falar todas as sensações que ele está sentindo. Então, se ele está com medo, se ele está com alguma dor, se ele está querendo ir embora. Então, são coisas pequenas, né, mas que já vai exercitar a parte da fala. E ele falando as sensações, com o tempo, a faculdade se desenvolve e ele começa a sentir a história completa do espírito. Médium acostumado a passar 100% as sensações da entidade. Então, se a entidade for muda, por exemplo,
ou foi um suicida e desencarnou enforcado ou afogado, e o médium for passar 100% as sensações da entidade, ele não vai falar. Quer dizer, o espírito está num estado que ele não está falando. Mas mesmo o espírito não podendo falar, o médium percebendo a situação da entidade, ele deve falar. Então, quer dizer, muito mais do que intermediário, o médium é um enfermeiro, né, que está ali ajudando a entidade. Então, ele não vai simplesmente passar 100% as sensações. O intuito é ajudar o espírito. E se ele vê que o espírito não consegue falar, ele tem que contar essa história para o doutrinador, para o doutrinador conseguir conversar. E no caso, contar essa história é na pessoa do espírito. Ele não vai falar assim, por exemplo, olha, doutrinador, o espírito está mudo, o espírito foi suicida. Não. Você já dá a comunicação na pessoa do espírito, né? E passando as sensações, as entrelinhas que o espírito está sentindo. E aí o doutrinador vai conseguir orientar melhor o espírito. Falta de sintonia entre o doutrinador, o médium e a assistência. Para que a comunicação ocorra e o espírito seja doutrinado, é um conjunto de coisas para que resolva o problema do espírito. Então, tem várias partes envolvidas. Então, tem o doutrinador. Então, se o doutrinador, por exemplo, não tiver tanta experiência, já complica um pouco. O médium também, né? Ele é uma parte importante. E tem a assistência. A assistência são as pessoas que estão fazendo a sustentação ali, doando os fluidos. Até muitos espíritos dizem que a parte mais importante do trabalho é exatamente essa sustentação. Até tem pessoas que não têm mediunidade e elas frequentam o trabalho mediúnico e fazem esse trabalho de sustentação que é muito importante. Mas, por exemplo, o pessoal está lá na sustentação, o médium está dando passagem, o espírito se comunicando, mas, por exemplo, é um espírito endurecido e ele fala que não quer conversar com as pessoas. Aí a sustentação pensa assim, esse espírito vai dar trabalho, esse doutrinador não vai conseguir resolver o problema desse espírito. Tem espírito, por exemplo, que fala assim, eu não vou embora mais, eu quero ver alguém me tirar daqui. Aí se a assistência, né, quem está vibrando, não tiver fé e endossar as palavras do doutrinador, endossar as vibrações boas dos bons espíritos, aí o padrão cai bastante, né? E no caso, aí você não consegue dar a comunicação tão boa, né? É cortado aí a sintonia. Eu lembro uma vez que eu estava num trabalho mediúnico e a médium dava muito trabalho. Até eu citei aqui, aquela médium que era louca para pegar a cadeira e quebrar na cabeça da gente, né? E um dia ela fez um show lá, né? E queria... Só que aí esse dia eu falei, eu vou deixar ela, eu não vou me defender, eu vou deixar ela pegar a cadeira, vamos ver o que ela faz. Aí ela pegou a cadeira, né? E como eu não me levantei, aí uma pessoa se levantou e segurou a cadeira na mão dela. E eu deixei o circo pegar fogo, literalmente, né? Aí teve muitas pessoas que começaram a dar o passe com a imposição de mãos, né? Um lá gritou uma hora, sai em nome de Jesus, parecia um trabalho evangélico, né? E não resolvia. E a única pessoa que ficou calma além de mim era um senhor, até está vivo até hoje, ele é médium passista, o senhor Francisco. Então só eu e ele estávamos calmos. Aí eu peguei, em voz alta para todo mundo escutar, né? Eu falei, minha gente, porque o espírito estava fazendo uma agasalho também, não dava para... Tinha que falar bem alto, senão o espírito sobressaía. Falei, minha gente, o médium, mesmo inconsciente, ele tem responsabilidade do que acontece com o espírito. Então larga ele, se ele machucar alguém aqui, é responsabilidade do médium. Todo mundo senta e vamos fechar os olhos e vamos ficar em prece. A única pessoa que vai levantar é o Sr. Francisco, que vai dar um passe na entidade.
Aí todo mundo se acalmou, aí o espírito se acalmou também, porque a médium viu que se fizesse algum problema, a responsabilidade era dela. Aí eu falei para o Sr. Francisco que dá um passe. Aí ele deu um passe, né, no médium recebendo o espírito, e eu disse simplesmente assim para o espírito: olha, meu irmão, você não quer ser ajudado, você só veio para perturbar, então nós não temos mais o que fazer com você. Vá em nome de Jesus. Aí ele saiu do corpo e acabou a comunicação, né? Mas no caso, se a assistência não tiver equilibrada, o doutrinador não tiver tanta certeza e o médium também não, o que sobra? Sobra só a espiritualidade. O espírito já é perturbado também, então aí às vezes a comunicação fica difícil de ser feita. Agora vamos para a parte de orientação e ajuda. Então você fez a recepção, você deu boas-vindas ao espírito, aí depois você escutou a história do espírito, né? E aí depois você vai falar. Aí a parte prática do doutrinador mesmo, né? A sensibilidade do doutrinador se aprimora quanto mais ele se dedica em ajudar com sinceridade as entidades desencarnadas. Então nós vimos para trás aqui que uma coisa importante para você doutrinar é conhecer a doutrina espírita. Mas muito mais a vontade sincera de ajudar, que seria o amor, o carinho pelos espíritos desencarnados, é que vai fazer a diferença. E se você tem essa boa vontade, você vai desenvolvendo uma sensibilidade para perceber rapidamente que tipo de espírito está se comunicando e como que você vai agir. Nós vamos ver agora vários tipos de entidades que se comunicam. Então a variedade é muito grande e mesmo dentro de cada variedade, cada caso é um caso. E muitos doutrinadores, quando veem essa variedade de espíritos que se comunicam, se desesperam, né? Porque diz, nossa, mas o que eu vou falar, né? Tanto tipo de espírito e cada vez é uma coisa. Sim, devagar você vai desenvolver a sensibilidade e mesmo tendo muitas variedades de espíritos comunicando, cada vez você vai agir de um jeito e vai conseguir doutrinar a entidade. Então tem vários tipos: os recém-desencarnados, os espíritos endurecidos e orgulhosos, espíritos perturbados, né? E tem os espíritos perturbadores e obsessores. Nós vamos ver que perturbado é o espírito que está com algum problema, né, mental, a situação dele no plano espiritual. Espíritos perturbadores e obsessores são aqueles que são inferiores e querem perturbar o ambiente. Então nós vamos ver, né, baseado naquele livrinho Doutrinação, Passe e Obsessão do Herculano Pires, como agir em cada situação. Começando com os recém-desencarnados. A gente fala que recém-desencarnado é os café com leite, né? É o mais fácil de você identificar e ajudar, porque como eles estão muito sofredores, você oferece ajuda, você oferece o que eles estão necessitando e eles rapidamente são doutrinados. Então tem aqueles que desencarnaram de maneira trágica, né? Então são os recém-desencarnados. Acidentes violentos, afogamentos e assassinatos. Eu falei que é fácil, né? Café com leite. É café com leite, era. É café com leite no sentido de que rapidamente você vê que tipo de espírito está se comunicando. Porque se ele, por exemplo, diz que está no meio das ferragens, que ele teve um acidente automobilístico, você sabe que é um recém-desencarnado, quer dizer, faz pouco tempo que desencarnou. Então, todos esses casos aqui são espíritos que começam dando passagem da forma que ele desencarnou. Aliás, dá a impressão que ele desencarnou naquele momento. Às vezes não, já passou um tempo. Mas eles ficam com uma ideia fixa de como eles desencarnaram. E aí o seu papel é tirá-los dessa perturbação. Tem doenças demoradas também, né? E aí ele vem
dizendo que está doente e que precisa melhorar, é sinal que é recém-desencarnado também. Então, como eu disse, eles vêm sempre com uma ideia fixa, conforme o tipo de desencarne e perturbação espiritual. Até nós falamos na parte de desenvolvimento do médium psicofônico. Então, normalmente, esse tipo de espírito, você não sabe a história dele no começo. Você só sabe o tipo de desencarne que ele teve. Então, ele vem, né, mostrando todo o desespero de como ele desencarnou, e o restante você só vai conseguir descobrir à medida que ele for sendo doutrinado. Então, no começo, esse tipo de espírito, ele passa para o médium apenas a maneira que ele desencarnou. Então, o médium não se preocupe em saber os detalhes, que vão ser esclarecidos depois. Mas, no começo, é uma ideia fixa. Inclusive, se você não resolver, como nós vamos ver para frente, essa ideia fixa, você não consegue continuar a doutrinação, a orientação. Então, por exemplo, se o espírito está enforcado, então ele morreu enforcado, é um suicida, né? Enquanto você não tirar a corda do pescoço dele, ele respirar bem, ele não vai para outro assunto. Então, ele não vai falar que ele é suicida, ele não vai falar por que ele se suicidou, e ele só quer resolver o problema da asfixia que ele está sentindo. Então, primeiro você esclarece o espírito, tira ele da perturbação em relação ao tipo de desencarne que ele teve, e depois vai vir o resto da história. Mas no começo é uma ideia fixa, é como se fosse um disco quebrado falando a mesma coisa. Revelam logo o seu estado de angústia ou confusão, sendo facilmente identificados como tal. Então, como ele vem dizendo o tipo de desencarne que ele teve, é fácil chegar à conclusão, é um recém-desencarnado. Então, ele desencarnou e não passou ainda dessa fase da perturbação da maneira que ele desencarnou. Porque quando ele não é recém-desencarnado, ele já sabe que está desencarnado, muitas vezes até já passou muitos anos, né? Mas no caso aqui, ele nem sabe que está desencarnado, ele só sente o que ele estava sentindo no último dia de vida. Muitas vezes são crianças, o que provoca estranheza, pois parecem desamparadas. Ele diz que parecem desamparadas porque, na verdade, elas estão amparadas. Até muitas pessoas, quando começam na doutrina espírita e veem crianças que se comunicam, né, abandonadas, sozinhas, num sofrimento muito grande, elas ficam assim, muito sensibilizadas e perguntam: nossa, mas como Deus permite que um espírito desencarne nessa fase de criança e fique perdido, desamparado no plano espiritual? É a mesma coisa da criança abandonada, abusada, encarnada. Então, se você for perguntar por que existem crianças que são abandonadas, isso encarnadas, ou são abusadas encarnadas, a causa é o mal que elas fizeram para crianças em outra existência. E muitas vezes essa causa, né, delas terem abandonado crianças em outra vida, ou separado pais de mães, né, muito comum no sistema escravocrata, às vezes essa prova, essa expiação, continua no plano espiritual. Então, ela encarnou, como criança teve muitos problemas, desencarna nessa fase e às vezes fica faltando, não sei, alguns dias, meses, não sei, cada um é um caso, para ela ser esclarecida. Então ela está sendo amparada, mas ainda tem que passar por essa prova. Mas no caso criança, quando se comunica, eu acho que são as mais fáceis de você doutrinar. No caso, você vai ter que dar o que elas querem, né? Porque se você ficar teimando com ela, aí ela não vai
não vai sossegar. Aí até eu falo sempre isso, que você tem que dar o que o recém-desencarnado quer, e as pessoas falam, mas às vezes o espírito quer uma coisa que é impossível. No plano espiritual, tudo é possível. Então uma coisa que criança pede, por exemplo, é ver a mãe. Mas ele está desencarnado, está separado da mãe. Como que você vai mostrar a mãe? Assim como nós temos uma tecnologia muito grande aqui na Terra, né? Dá para você conversar com videoconferência. Imagina no plano espiritual. Então você pode dizer para o espírito que ele vai ver a sua mãe através de um vidro, né? De um aparelho que... Normalmente para criança eu nem falo de aparelho, eu falo que ela está internada, a criança, porque normalmente ela está com algum problema físico, né? No caso o corpo espiritual. Então eu digo, olha, você está num hospital, né? Está sendo amparado e não pode receber visita. Mas a sua mãe pode ver você por um vidro. Aí nós pedimos para a espiritualidade mostrar a mãe. Normalmente a criança vê. Às vezes até a criança é levada na casa dos pais. Então a gente fala, olha, a sua mãe vai te visitar, no momento ela não pode vir, mas nós temos condições de ir com uma espécie de telefone, ver a sua mãe na sua casa, e ela vê a mãe. Então dá para você conseguir qualquer coisa. Uma vez teve um trabalho que era a última comunicação de uma criança, né? E estava demorando muito, porque a criança queria uma bicicleta. E o doutrinador não queria dar a bicicleta. E foi engraçado porque teve um momento que 3 pessoas junto falaram o nome do doutrinador e disseram, dá a bicicleta para ele. Ele não sabia que podia dar a bicicleta para a criança. Aí ele me perguntou, Ivandro, mas como que eu vou dar a bicicleta? Eu falei, olha, fala que os enfermeiros que estão ao redor vai trazer uma bicicleta para ele. Ele falou, mas é possível? É possível, fala aí para ele. Aí falou, olha, então é uma bicicleta que você quer, o enfermeiro vai trazer. O menino já começou a chorar de alegria e saiu andando de bicicleta. Então a espiritualidade consegue qualquer coisa, né? Quando esses espíritos se queixam de frio, no caso recém-desencarnado, pondo às vezes o médium a tremer com as mãos geladas, é porque estão ligados mentalmente ao cadáver. Então, mais um indício de recém-desencarnado. Então, faz tão pouco tempo que ele desencarnou que ele está ainda apegado ao corpo físico. E isso dá frio. Então, você vai oferecer cobertores para ele, né, uma questão psicológica para ele se aquecer. E principalmente você vai trazer ele para essa ajuda que ele está recebendo, né? E tirar a mente dele do corpo físico. Aí vai passar o frio. Se o doutrinador lhes disser cruamente que morreram, ficam mais assustados e confusos. Então, no caso, o recém-desencarnado, você vai dar o que ele necessita, tirar ele da perturbação, mas não vai falar que ele desencarnou. Porque como ele é recém-desencarnado, né, há pouco tempo que ele desencarnou, se você falar nua e cruamente que ele desencarnou, ele vai entrar em desespero. É como vocês, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar, vocês morreram, vocês desencarnaram, o que vocês vão achar? Vocês têm certeza que vocês estão encarnados, vocês vão entrar em desespero. Então você tem que deixar para o espírito mesmo descobrir que ele está desencarnado. Porque normalmente você vai satisfazendo as necessidades dele, ele mesmo chega à conclusão que desencarnou, né? E em último caso, se você perceber que ele já está mais calmo e que você pode falar, você fala. Mas o ideal é deixar ele chegar à conclusão, como nós vamos ver aqui. É necessário cortar a ligação negativa, desviando-lhe a atenção para o campo espiritual, fazendo-os pensar em Jesus e pedir o socorro do espírito protetor. Então você tem que tirar o espírito da perturbação. Então normalmente a pessoa que desencarna,
e que está apegado ao corpo ainda, que não reconhece que está no plano espiritual, ela está com algum apego à matéria. E é uma coisa natural, né? Normalmente as pessoas não estão preparadas para o desencarne, né? E aí até se adaptar no plano espiritual demora. Então você vai ter que fazer um trabalho dele se desprender da vida material e se voltar para a vida espiritual. O ideal seria que todos nós tivéssemos essa preparação para a morte, né? O Herculano mesmo, Pires, ele tem um livro que chama Preparação para a Morte. Porque no mundo material que nós vivemos, nós não somos educados para o plano espiritual, que é a morte do corpo físico. Nós somos educados só para viver a vida material. Então, para gozar a vida material, para comprar coisas, né? Satisfazer as sensações materiais. Então, quando você desencarna e acaba todo esse processo material, você fica perdido. Então, o trabalho do doutrinador vai ser trazer o espírito para a realidade espiritual. Então, ele que viveu uma vida material, né, e está tendo dificuldade em se desprender, você vai ter que fazer esse trabalho com ele. Então, trata-se a entidade como se ela estivesse doente e não desencarnada. Então, em momento algum você fala, meu irmão, você morreu, né? Não, você fica o tempo todo tratando as doenças que ela tem, os problemas que ela tem, as necessidades que ela tem, mas você não fala que ela desencarnou. Eu, às vezes, depois que o tempo está se esgotando, né? E eu vejo que já dá para falar para o espírito, eu tento ir com calma, né? Eu falo assim, olha, sem querer lhe assustar, mas lhe esclarecendo, você desencarnou. Não falamos que você morreu porque a morte só existe para o corpo físico. E você está mais vivo do que nunca, conversando aqui comigo, né? Aí, se foi o momento certo, ele vai falar, eu estava percebendo mesmo, né? Mas às vezes você foi precipitado e ele entra em desespero e você vai ter que contornar, né? Demora às vezes para passar o choque, né? Que você fala que ele desencarnou. Então muda-se a situação mental e emocional, favorecendo a sua percepção dos espíritos bons que a cercam. Em poucos instantes a própria entidade percebe que já passou pela morte e que está amparada por familiares e espíritos que procuraram ajudá-la. Então, quando você está no finalzinho, né, uma das técnicas é você falar para o espírito, você perguntar para o espírito se ele está vendo alguém. E aí, se ele vê alguém que já desencarnou, cai a ficha. Quer dizer, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, a mãe dele que desencarnou há 30 anos, por exemplo, ele percebe que a mãe dele está ali do lado dele, ou o pai, ou um tio, aí ele chega à conclusão que ele desencarnou. Ele fala, nossa, eu estou vendo tal pessoa, mas ela já morreu, então quer dizer que eu morri também? Ah, se ele falou, quer dizer que eu morri, aí já está esclarecido. Aí você pode confirmar, você desencarnou mesmo, né? Nenhuma pergunta? Vocês não perguntam nada? Perguntem, fiquem à vontade. Até deixei a Letícia preparada aqui. Falei, Letícia, se vier alguma pergunta, você me fala, né? Então, como eu disse, o recém-desencarnado, você tem que atender às necessidades prioritárias da entidade. O que ela pedir, você tem que dar. Por exemplo, encontrar alguém. Como eu disse, se ele quer encontrar a mãe, não sei o quê, você vai dar um jeito, né, de ele ver a pessoa. Às vezes, teve um desencarne coletivo, né, um acidente automobilístico, e você pressupõe que a mãe, por exemplo, que ele está querendo, ou o cônjuge, né, por exemplo, um homem dá uma comunicação e ele quer saber da mulher, dos filhos. E aí ele já disse que teve um acidente automobilístico, então você pode jogar um verde, né? Aí você diz assim, olha, então você está aqui nessa ala, né, isolado, numa espécie de UTI, mas os seus parentes também vieram para cá. Vamos ver se o enfermeiro consegue te levar para onde eles estão. Aí
ele às vezes fala, eu estou vendo através de um vídeo, eu estou vendo que eles estão numa sala, né? E às vezes, quando eles estão encarnados e o espírito desencarnou, ele vai ver a pessoa em casa, né? Uma pergunta. Do Alan. Na verdade, ele começou a pergunta ali em cima. Eu gostaria de saber sobre o desencarne de espíritos de outros países, que se eles falariam em outra língua. Então, para o médium dar passagem do espírito em outra língua, ele tem que ter a especialidade, e é raríssimo. O Divaldo Pereira Franco, por exemplo, ele tem essa faculdade. Ele faz palestras em vários países e ele chega lá e ele fala a língua do país, mas ele tem essa faculdade. No caso, se o médium não ter essa faculdade, não tem problema nenhum. O espírito vai falar em chinês e você vai falar em português mesmo, porque na verdade a linguagem que nós nos comunicamos é em pensamento. Até tem espíritos que eles estranham, né, de estar falando outro idioma. Ele percebe que ele fala tal idioma, mas o médium está falando outro para outras pessoas. Então ele sente que está tendo aí um intérprete, né? Então não se preocupe, você vai captar o pensamento do espírito e falar em português mesmo, né? Eu mesmo nunca vi ninguém falar médium falar em outro idioma, francês, alemão, inglês, nunca, sempre em português. Eu já estou há 35 anos nesse negócio. Maria de Fátima Líncima agradeceu, falou que está muito bom, esclarecedor. Maria de Fátima Borgonese. A Elodina também falou que está esclarecendo muito bem. Certo. E a Mara perguntou se vai ter chocolate quente. Chocolate quente, vai. Em espírito. Usando o pensamento, nós vamos lá no centro presencialmente, nesse friozinho, a gente sempre fazia ou chocolate quente, ou vinho quente, aí o chá, como é o quentão, a gente falava chatão, né? Ou crentão, né? Que é o quentão do crente, né? Do evangélico, que é sem álcool, mas aqui só em pensamento. Então, atender às prioridades, encontrar alguém, ir para algum lugar. Então, o espírito quer ir, por exemplo, na casa dele lá. Você pode levar ele em pensamento, né? A espiritualidade o envolve. Nós vemos nos livros de André Luiz que normalmente na frente do espírito é colocada uma tela que é plasmável. E com essa tela eles conseguem fazer qualquer coisa. Então, quer levar para a casa dele? Dá para levar. Ou para ver os familiares, ou apenas ver a casa, né? Então, porque se você não levar ele para o lugar que ele quer, ele vai ficar naquela ideia fixa e não vai sair e não vai ser esclarecido. Eu, uma vez, um espírito, ele era professor de educação física e fazia muito tempo que ele não nadava mais. Quer dizer, no mundo espiritual ele não estava com piscina. Mas aí eu falei para ele, não, mas aqui a gente tem uma piscina. Tem. Fiz a espiritualidade arrumar uma piscina. Foi a primeira vez que eu ofereci piscina para o espírito. Depois eu comecei a oferecer mais. Jardim é praxe, né? Você pergunta para o espírito, você tem vontade de ir para algum lugar? Ele fala, eu tenho saudade do jardim lá da minha cidade, né? Então, mas aqui nós temos um jardim também. Aí pede para o enfermeiro que está ao lado do espírito, né, pegar na mão dele. Aí você até pode acompanhar ele, né? Aonde você está ainda? O enfermeiro está me levando por um corredor, estou vendo uma porta, a porta abriu, isso o espírito vai dizendo. E aí agora estou no jardim, né? Então você vai satisfazendo a necessidade dele ir para algum lugar. Fazer alguma coisa, né? Como o que eu falei lá, andar de bicicleta, dá para fazer também, né? Porque se você não satisfazer, volto a dizer, as necessidades do espírito, ele não se acalma. Então, se ele desencarnou querendo aquilo, né? Você vai ter que satisfazer. Isso é recém-desencarnado. Se ele já sabe que desencarnou,
é um obsessor, aí já é diferente. Mas o recém-desencarnado dá para você levar ele para onde ele quer. Mais uma perguntinha? A Elide comentou: estou gostando muito das explicações. Ótimo, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vamos aos espíritos endurecidos e orgulhosos, os que eu gosto. A doutrinação tem o duplo poder da verdade e do amor, a que eles não podem resistir por muito tempo. Parece difícil, mas você tem que ser bom, né? Você tem que sempre doutrinar com amor, com carinho, mas você não pode deixar de dizer a verdade. Então, por mais endurecido, orgulhoso que seja o espírito, como você não vai desrespeitar ele, vai tratar ele com muito carinho e vai falar verdades absolutas, né? Ele vai ser esclarecido. O que você não pode é discutir com o espírito e querer a ferro e fogo que ele faça o que você quiser. Mas se você o doutrinar com amor, com carinho, né? E como você vai estar com a razão, né? Já que a verdade está do seu lado, ele acaba sendo esclarecido. A Pri fez uma pergunta ali, perguntando se você acha interessante aprender o Esperanto para comunicação. Não precisa, porque, como eu disse, independente da linguagem do espírito, o médium vai dar a comunicação em português. E independente da língua dele, você fala em português e ele vai captar o seu pensamento também, ele não vai captar as palavras, né? O Esperanto diz que é a língua do futuro. Então, no futuro, encarnados, né, o mundo inteiro vai falar uma língua só, o Esperanto, né? O Ademir perguntou: e se ele pedir cigarro ou pinga? Tem também. Mas aí é uma pinga, no caso, é como remédio, né? Porque se a pessoa, um usuário de droga, por exemplo, vamos fazer uma coisa mais difícil ainda, um usuário de droga. Então, quando ele fica na abstinência, ele tem aquela tremedeira, ele se sente muito mal. Então, ele vai ter que tomar um remédio. Então, quando o espírito tinha algum vício e pede o vício, eu digo para ele assim: olha, nós vamos dar para você um remédio que tem o gosto do cigarro, ou tem o gosto da droga, né, ou o gosto do álcool, mas é um remédio. E você vai devagarzinho se desprender. Então, você acaba dando tratamento. Porque você pode perguntar para o espírito também, né? Por exemplo, se ele era alcoólatra, você diz: mas você gostava de beber e perder a família? Ele vai falar que não. Falei: então, aqui então você vai começar a se desprender da bebida alcoólica, né? Com esse remédio e vai poder voltar a ver sua família. É lógico que você não vai falar para ele: não, continue bebendo, continue fumando. Então você vai falar que ele vai começar um tratamento. Se ele falar que ele não quer tratamento nenhum, aí você diz da realidade que ele está sentindo, se ele quer continuar com isso. Porque normalmente o espírito, quando vem para ser doutrinado, é que ele quer ser ajudado. Então, normalmente ele está num dilema, né? Quando ele estava fazendo as coisas erradas, dando vazão aos seus vícios, ele sofria. Então, ele pedia a Deus lhe ajudasse. Aí, qual que é a ajuda? É ser trazido para a instituição no centro espírita. Aí você diz para ele: ó, já que agora você veio para cá, você vai ter que começar um tratamento. Se você não quiser, você vai voltar para onde você estava. Você quer? Normalmente ele não quer. Às vezes ele fez esse translado aí algumas vezes já, né? Ele vai para o centro, no centro tem um tratamento, tem que tomar remédio. Se ele não quiser, ele vai sair, mas aí ele volta para as trevas, lá ele sofre. Ele até tem acesso aos vícios, mas ele sofre muito. Aí ele ora a Deus e pede para voltar para o centro. Então chega uma hora que ele vai ficar de vez no centro, porque ninguém quer sofrer, né? Aí o Eunice perguntou: como que ficam os espíritos que desencarnam em tantos lugares que não tem centro espíritas para serem esclarecidos? Então, você é ajudado, Eunice, conforme o seu merecimento, não porque tem centro espírita, né? Então, se não tiver centro espírita, você vai ser doutrinado diretamente no plano espiritual. É que normalmente
as pessoas encarnam e são médiums, são doutrinadores, porque está no seu cronograma fazer esse trabalho. Então é bom a doutrinação para nós. Então nós temos que doutrinar os espíritos, os médiuns têm que dar passagem, e aí no caso nós que temos essa missão, temos esse trabalho a fazer, vamos ajudar muitos espíritos. Mas aqueles que merecem ser ajudados, o serão indo à casa espírita ou não. Aliás, muitas pessoas perguntam assim, então, já que o melhor lugar para o espírito ser esclarecido é no centro espírita, e quem não é espírita e desencarna, né, não quer ir no centro espírita, como é que vai fazer? Na verdade, vai ser esclarecido quem fez o bem. Então, independente da sua religião, de você ir no centro ou não, se você fez o bem, você vai ter ajuda, quer no centro espírita, quer diretamente no plano espiritual. A Maria de Fátima perguntou agora, sempre os espíritos vêm por vontade própria na reunião mediúnica? Então, no fundo sim, porque totalmente obrigado nós não podemos trazê-lo, né? Porque não adianta você trazer uma pessoa 100% a contragosto, porque ela não vai absorver nada. Então, só são trazidos os espíritos que já têm um certo arrependimento e uma predisposição a ser ajudado. Até é muito comum espíritos obsessores irem para o centro e aí acabar sendo doutrinado, né? E aí você pergunta para ele aqui, você queria vir para cá? Ele falou, não, eu vim aqui para perturbar o ambiente. Mas na verdade ele está sendo influenciado por bons espíritos, né? Que percebe já um arrependimento e aí ele vem para perturbar, mas no fundo ele vem para ser ajudado. Porque se ele intimamente não tiver nenhum arrependimento, nenhuma predisposição a ser ajudado, ele não vai ficar na casa espírita. Mas aí quando você pergunta para o espírito, teve algum momento lá nas trevas, onde você estava fazendo as coisas erradas, que você quis mudar? Você estava sofrendo muito, você pediu a Deus de ajudasse? Teve, né? Então, quer dizer, quando o espírito começa a se arrepender dos erros, ou reclamar do sofrimento que ele está tendo lá nas trevas, né, ou fazendo as coisas erradas, aí essa prece, né, vai mobilizar os bons espíritos que sempre estão ao nosso redor, e aí ele vai vir para o centro espírita. Mas se ele não tiver arrependimento nenhum, aí ele não consegue ir no centro. Até tem muitos espíritos que a primeira coisa que ele fala quando ele começa a dar a comunicação é que ele não queria estar ali no centro, que ele não vai falar nada, ele não quer ser ajudado. Aí, num primeiro momento, você doutrinador, né, pensa assim, esse espírito vai ser difícil, né? Aí você começa a conversar devagar, sem forçar muito, né? Como nós dissemos, tem que ter muito carinho. Aí devagarzinho ele fica. Aí dá até vontade de você falar, meu amigo, não era você que não queria ficar, queria ir embora, né? Ou às vezes até quando encerra a comunicação de um espírito endurecido, o médium conversa com o doutrinador e fala, nossa, eu achava que esse espírito ia embora rapidinho. Ele não queria falar, ele estava aqui a contragosto, mas aí foi conversando, e aí foi doutrinado, né? Principalmente porque quem traz esses espíritos normalmente são pessoas muito ligadas ao espírito, né, emocionalmente, e quando eles conseguem ver essa pessoa, eles não vão embora mais, né? Então, por exemplo, você vê a sua mãe, que há muito você não via no plano espiritual, e aí ela conta que há muitos anos ela está te acompanhando, né? Você não a via conforme o seu padrão vibratório, mas ela sempre estava ao seu lado. E aí no centro espírita, você conseguindo aumentar o padrão vibratório do espírito, ele consegue ver a mãe. E ele já se derrete todo, vai para o colo da mãe, abraça a mãe e não quer voltar para a vida ruim que ele estava. Primeiro a Pri fez um comentário aí em cima. A Priscila então, as duas Pri. Então a primeira Pri.
quando eu estou como doutrinadora e o espírito está muito endurecido e me diz repetidamente que ele está na casa espírita por engano, eu costumo dizer, eu faço parte desse trabalho há 17 anos e nunca vi ninguém aqui por engano. Você com certeza não vai ser o primeiro. Então, realmente, ninguém vai na casa espírita por engano, né? E a outra pergunta, professor, sei que temos muito respeito com todas as religiões, temos muitos amigos aqui de outras religiões, mas tem de perguntar, vícios materiais, principalmente substâncias químicas, tabaco, bebidas, no espiritismo é um estado de regresso? Nas reuniões de Umbanda oferecem tabaco e bebidas antes do passe, eu fico confusa com isso, né? Então, no caso desses espíritos que pedem comida, tabaco, bebida, né? Eles têm alguns vícios, mas têm virtudes também. É como nós também. Nós não somos perfeitos, né? Então, às vezes bebemos um pouco, às vezes fumamos, né? E mesmo assim vamos à casa espírita. Então, quer dizer, mesmo as pessoas com vícios, elas têm condições de frequentar um trabalho mediúnico, né? Porque se você abrisse o trabalho mediúnico só para pessoas sem vício nenhum, né? E aí tem vícios não só, como você citou, tem vícios, por exemplo, falar mal da vida dos outros. Alguém já conseguiu falar mal da vida dos outros? Então é um vício terrível, né? Que é a fofoca. Então imagina se só pudesse ir no centro quem nunca falasse mal da vida dos outros. Nós ia ficar sozinhos lá no centro. Não ia ficar sozinho, não. Nós não iríamos também. Então vamos compreender todo mundo, tolerar e aproveitar todo mundo, né? Alguns costumam voltar com insistência em várias sessões. Como eu disse, às vezes uma sessão é pouco, né? Então ele quer ir embora, se deixa embora, o espírito endurecido. Só que ele volta para as trevas e muitos espíritos que estão nas trevas, eles são joguetes lá nas trevas. E aí eles acabam sofrendo muito lá. Por um lado, eles têm acesso a alguns vícios que ele tinha quando encarnado, mas por outro, ele sofre. Então, enquanto o sofrimento não é tão grande, né, em relação aos prazeres que ele tem, ele continua lá. Mas quando o sofrimento fica muito grande, aí ele desiste lá do mundo espiritual inferior e vem para o centro. E aí, quando ele tem esse arrependimento mais consciente, aí ele não sai mais da casa espírita, né? Mas às vezes precisa ir várias vezes. Devem ser sempre recebidos com espírito fraterno e com a intenção pura de auxiliá-los. Então, por mais que o espírito seja reincidente, né, você não vai falar assim para ele, está voltando outra vez, né, só veio atrapalhar aqui, já vai embora, estou perdendo meu tempo com você. Não, veio, você conversa com paciência, né, mesmo porque você não sabe se ele vai ser doutrinado ou não, né? Então, às vezes você acha que é um caso perdido e ele é doutrinado. Vamos deixar os perturbados para a próxima, né? Nosso tempo aqui, acho que dá tempo aí, né? 20:50. Então, vamos ver os perturbados. Perturbados vocês vão gostar. Tem debilóides e loucos, né? Condições larvares. Alguém já recebeu um espírito condições larvares? Isso aqui é Herculano Pires, né? Eu nunca vi um condições larvares. Condições animalescas, assim, né? Pessoa que se comunica como se fosse um animal. Eu até tive um médium há muitos anos no Nova Luz, e a especialidade dele era espírito em forma de animal. E tem os santos, diabos e clérigos. Vamos ver os debilóides. Precisam ser chamados à razão, pois entregam-se comodamente à lei de inércia, querendo continuar indefinidamente como eram na sua encarnação já finda. Isso em relação a loucos aqui, né? Mas as condições animalescas é a mesma coisa.
O espírito se comunica em condições animalescas porque ele foi hipnotizado por espíritos mais inferiores que ele ainda, e ele ficou naquela forma animalesca. No caso, todos esses aqui são espíritos que são alienados. Quer dizer, o normal não é você ser louco, porque na verdade todo mundo é inteligente. O normal não é você se comunicar como um animal, porque nós somos animais racionais, né? O ápice dos animais aqui na Terra. Então nós chegamos num grau evolutivo que não podemos voltar para trás. Mas esses espíritos aqui, eles estão alienados, quer dizer, comodamente, eles estão como loucos, né? Ou como animais, fugindo às suas responsabilidades. Porque é cômodo você ficar numa condição não humana e não se responsabilizar pelos seus atos. Então, o que você tem que fazer é chamar esses espíritos à razão. Então, aqui, além do amor, do carinho, você vai ter que ter uma certa energia para trazer o espírito para a sua realidade. Que ele é um filho de Deus, que ele é inteligente, né? Que ele pode e deve assumir a condição humana, né? E aí ele vai sair da condição lá animalesca ou louca. O doutrinador não pode aceitá-los como se apresentam, pois estão simplesmente tentando fugir às suas responsabilidades através de ardis a que se apegam e com os quais muitas vezes se divertem. Então, às vezes, até são mistificadores, né? Santos, diabos e clérigos. Nas sessões espíritos atuais surgem as manifestações de santos, diabos e padres, geralmente condenando as práticas espíritas. Vamos ver um por vez aqui. Os doutrinadores precisam de habilidade para distinguir os brincalhões e os mistificadores das entidades ainda realmente apegadas às funções religiosas que exerceram em sua vida terrena. Então, a sensibilidade do doutrinador vai mostrar se o espírito realmente está naquela condição ou é uma mistificação. Então, por exemplo, santo. Então, tem espírito que acha que ele é santo mesmo, mas tem uns que são mistificadores. Você vai ter que distinguir. Porque se ele for um mistificador, você vai tratar de um jeito. Mas se ele achar que ele é santo mesmo, então ele foi lá da Igreja Católica, por exemplo, foi uma boa pessoa, um bom padre, e ele acha que ele foi canonizado, que ele virou um santo. Ele acha isso mesmo. Você vai tratar ele de outro jeito. O diabo, do mesmo jeito. Então tem diabo que faz de conta que é o diabo, então no caso é uma mistificação, mas tem espíritos que acreditam ser o diabo mesmo. Então, no caso aqui, nós vamos ver sobre o diabo, normalmente ele se comunica numa condição animalesca. Então, às vezes, espíritos muito inferiores hipnotizaram a pessoa e aí transformam ela num animal, né, parecido com o diabo, e ele acha que ele é o diabo. Porque, no caso, ele fica lá numa posição de juiz no plano espiritual, condenando as pessoas, né? E mal ele sabe que ele está sendo joguete na mão de espíritos inferiores. Então esse que é o diabo, que ele acha que é o diabo mesmo. Mas tem espíritos que se colocam como o diabo, mas ele sabe que não é o diabo. É um mistificador. Cada um é um caso. E os clérigos, né? Nós vamos ver aqui, esses normalmente foram clérigos e continuam clérigos no plano espiritual. Começando com os santos. Os supostos santos usam uma linguagem melíflua, carregada de falsa bondade, com que pretendem iludir os participantes ingênuos das sessões. No caso aqui seria um mistificador. Os diabos. Os diabos aparecem sempre de maneira grotesca, procurando fazer estardalhaço, ameaçando e roncando como bichos. Com paciência e calma, mas sem lhes dar trelas,
o doutrinador os afastará logo. Então, no caso, esses espíritos, principalmente quando são mistificadores, você não pode dar trelas para o espírito. Quer dizer, tem que ser o amor e a energia ao mesmo tempo. Porque se você for, no caso aqui, muito bonzinho, né, você não vai conseguir esclarecer o espírito. Então você vai ter que usar, né, de raciocínio, né, e provar para o espírito o que é certo e o que é errado, para ele ser doutrinado. Os clérigos. Os espíritos de padres e freiras, frades e outros clérigos são mais insistentes, querendo discutir sobre interpretações evangélicas. E aí, você briga com eles? Não, porque o bom dos clérigos é que, em comum, nós acreditamos na espiritualidade, acreditamos em Jesus, né? Então, sem você querer impor a sua doutrina para ele, você vai conversar com ele o que em comum a doutrina espírita tem com a religião dele. E uma coisa que eu faço muito quando eles começam a discutir, principalmente que a morte não existe, que eles não estão desencarnados, né? É se eles estão vendo alguém no plano espiritual, e normalmente vêm amigos, né? Clérigos também, que desencarnaram antes dele. Então, se ele vê, por exemplo, um padre, ele vê outro padre lá no plano espiritual já desencarnado também, vai ser muito mais fácil ele ser doutrinado. Um evangélico, por exemplo, aí ele vê lá um pastor que ele gostava muito e está ali aparecendo para ele no plano espiritual, nossa, aí vai ser fácil ele ser doutrinado por esse espírito. O melhor que se pode fazer é convidá-los a orar a Jesus. Embora manhosos, são espíritos necessitados de ajuda e esclarecimento. Então esses, no caso, a gente não vai brigar com eles, nós vamos orar com eles, né? E aí eles, como são pessoas de boa vontade, né? Eles não são mistificadores nem obsessores, eles serão doutrinados. Com sinceridade e amor, são facilmente doutrináveis. Aqui então agora nós vamos parar, né? Eu fiz um comentário de um aplicativo para aprender outras línguas, que também tem Esperanto. Ah, senhora, Priscila aqui está falando, quem quer aprender Esperanto, de um aplicativo, né? Ela dá um nome aqui, Duolingo, né? Muito bem. Então nós paramos por aqui. E na próxima nós continuamos. Esse assunto, doutrinação, eu acho que é um dos mais longos que tem. Eu acho que vai mais umas 2, 3 aulas ainda, né? Convido a todos para nós fazermos a prece, né? E no outro sábado a gente continua. Então nós só temos que agradecer a Deus essa oportunidade de estudar, nós que estamos nos preparando para o trabalho mediúnico, as pessoas que ainda não estão no trabalho mediúnico, e nós agradecemos a Deus essa oportunidade de nos prepararmos para esse trabalho tão importante. Aproveitamos essa calma que se faz, o ambiente tranquilo, para fazermos uma vibração para todo o nosso planeta. Nós ainda estamos em plena pandemia, muitas pessoas doentes, muitas famílias preocupadas, perdendo parentes próximos. A todos, Senhor, chegue a sua paz, a sua harmonia, a sua esperança de que a vida continua e que tudo é para o nosso bem. Pensamos nas pessoas mais próximas aqui no Brasil, nos nossos parentes, nos nossos amigos. Nesse momento, se soubermos de alguém com algum problema grave, pensemos nessa pessoa, a envolvemos com carinho, para que ela possa receber todos os bons fluidos do nosso ambiente. E nós também que aqui estamos, né, que viemos estudar, mas que também aproveitamos esse estudo sério para recarregar as nossas energias. Abençoa-nos, Senhor. Possamos sair desses estudos
renovados, fortalecidos, para aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades da próxima semana. Agradecemos os bons espíritos que estiveram conosco e, em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Até o próximo sábado.